Olá, tudo bem? Sou Erlon Martins, consultor na área de gestão em tecnologia da informação. No vídeo de hoje, nós vamos ver conceitos básicos de tecnologia da informação. Tecnologia é todos os dispositivos e os meios que temos para manipular e acessar essas informações. No vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre velocidade de processamento, o armazenamento de dados, tá? E a capacidade de processar essas informações, o espaço que ele tem para realizar o processamento. Vamos falar também sobre alguns cuidados que o usuário tem que ter com esses equipamentos. E também vamos ver para aqueles usuários que têm o famoso PC, aquele computadorzinho de mesa, né? Como ele pode preparar um ambiente adequado, né? Com todos os requisitos básicos essenciais para que o seu equipamento funcione de maneira correta e por um longo tempo. Então, enquanto já preparo o material aqui, eu vou pedir que faça a abertura do canal, ok? Me aguardem aí que eu já estou voltando. Estou colocando aqui, para efeito didático, como os nossos equipamentos são classificados, quanto ao seu tipo: dispositivos móveis, nossos celulares e tablets, dispositivos de mesa, que são os nossos PCs, e os computadores de grande porte, usados para a realização de processamentos de grande volume. Os usuários necessitam entender que nossos equipamentos possuem limitações de armazenamento, processamento e de desempenho. Quando procuramos adquirir ou substituir nossos equipamentos antigos por um mais atual, precisamos nos deter nas características técnicas deste novo equipamento e que atividades vai executar. Você não vai fazer um alto investimento para comprar um equipamento de alto desempenho para fazer apenas uma mera navegação pela internet. Aqui entra a função de um profissional que vai dimensionar o equipamento ideal para as atividades a serem executadas. Vou passar aqui uma visão geral desses limites. Quando falamos em velocidade, estamos falando do processador do nosso equipamento. Ele é um componente responsável por processar todos os dados e transformar em informação. Ele também transmite essas informações para todas as partes que compõem o nosso equipamento, vídeo, impressora, enfim. Outras funções do processador são fazer cálculos e tomar decisões lógicas. Vamos falar aqui sobre algumas características básicas do processador. Primeiro, frequência do processador. É aí que nós falamos em velocidade e clock, medido em Hz, que define a capacidade do processador em processar as informações ao mesmo tempo. As suas medidas estão em MHz e GHz, sendo o atual o último. O core, que é o núcleo do processador. Existem processadores core e multicore, né? Ou seja, processadores com um núcleo ou vários núcleos na mesma peça. O cache, que é a memória cache, é um tipo de memória auxiliar que faz diminuir o tempo de transmissão de informações entre o processador e os outros componentes do nosso equipamento. Potência, medida em watts, que é a quantidade de energia que é consumida por segundo.
1 watts é igual a 1 joule por segundo. Então, meus amigos, vocês vão poder notar às vezes que o nosso celular ou o nosso tablet, ele aquece muito. Isso quer dizer que ele está consumindo muita energia. É uma das características, né? Eu estou criando uma videoaula que nós vamos falar especificamente sobre processadores. Mas aqui é para vocês terem uma ideia que o seu equipamento, seja ele celular, tablet ou até mesmo o nosso PC, eles têm um processador. E é claro que no caso dos nossos PCs, os processadores têm uma alta tecnologia diferente de um celular ou de um tablet. Mas isso nas nossas próximas aulas nós vamos ver isso, ok? Vamos para o próximo item. Para os nossos dispositivos funcionarem, eles dependem de um programa chamado sistema operacional. Os mais conhecidos para os dispositivos móveis, o Android, o iOS da Apple e o Windows Phone. Para os nossos PCs, nós temos uma variedade maior. Nós temos o Windows, o Linux, Unix, e aí a lista ela é bem grande, né? Para que possamos realizar processamento, nós necessitamos de aplicativos. Esses aplicativos eles vão funcionar de acordo com o sistema operacional do nosso equipamento. Então, se nós precisarmos de uma calculadora, de um editor de texto, de uma planilha de cálculo, de um banco de dados, esses aplicativos eles vão funcionar de acordo com o sistema operacional que tiver no nosso equipamento. Aplicativos são, então, esses programas que realizam o processamento. No caso dos dispositivos móveis, esses aplicativos eles chamam-se apps. Por quê? São aplicativos que realizam uma única instrução, né? Uma ou duas tarefas, né? E são restritos por causa da capacidade do nosso celular. Já os aplicativos são de uso para computadores, para PCs. São aplicativos que realizam muitas tarefas. Então, no caso de um editor de texto, de uma planilha de cálculo, que são programas bem mais sofisticados, com muito mais recursos, eles funcionam no nosso computador. Já não funcionaria num dispositivo móvel por causa das características do nosso celular ou do nosso tablet. Ok? Então, esses conceitos básicos aí, sistema operacional, aplicativos, ele é interessante que vocês saibam, né, distinguir e saibam as suas aplicações. Um detalhe importante que vocês têm que saber é que, no caso dos dispositivos móveis, esses apps, eles podem ser localizados por meio de uma loja, né? Essa loja, no caso do Android, é o Google Play, que tem aí no seu celular ou no seu tablet. No caso do Windows, né, tem o Windows Store, e no caso da Apple tem o App Store, que é as lojas onde vocês localizam os aplicativos que vocês querem e baixam aí. Alguns aplicativos alguns apps têm valor, outros são de graça. Você tem que saber visualizar isso na hora de baixa. No caso dos seus PCs, vocês podem baixar aplicativos a partir do site de busca do Google, por exemplo. Coloquem aí o Windows, né? Ou coloquem aí algum aplicativo que vocês queiram baixar, o nome dele. Vai aparecer uma lista de sites que fornecem o produto e na hora da escolha ali vai dizer se o aplicativo que vocês estão solicitando, se ele é gratuito ou se ele é share, né? Que no caso é um aplicativo para uso para um determinado tempo, ou aplicativos pagos, né? Então, é isso que é importante vocês saberem distinguir. Ok? Nós vamos falar agora sobre uma tabelinha para nós sabermos a capacidade dos nossos equipamentos. Vamos lá? Vou mostrar para vocês.
Bom, como eu falei para vocês, aqui estou colocando uma tabela de capacidades, onde vocês poderão ter uma ideia, né, da capacidade de armazenamento e de processamento do seu celular, do seu tablet ou do seu computador. Então nós temos aqui na primeira coluna, chamada medida, as nossas terminologias que você já deve ter visto aí nos seus manuais dos seus equipamentos. Byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, assim por diante. Então nós temos ali byte, que significa um caractere. O caractere seria letras, números e símbolos, né? Então um byte equivale a um caractere. Nós temos ali o termo kilobyte, cuja sigla é KB, né? 1024 caracteres, então 1024 bytes. Temos ali o termo megabyte, cuja sigla é MB, está na faixa ali de milhão, né? Seria 1.048.576 bytes, ou 1024 kilobytes. Nós temos ali a medida gigabyte, né? A sigla GB, está na faixa de bilhão, né? Então 1.073.741.824 caracteres, equivale a 1024 megabytes, né? E nós temos ali terabyte, betabyte, que aí já está mais relacionado aos computadores, aos nossos PCs, né? Então, gente, para mim saber quantos caracteres ou qual a capacidade do meu celular, do meu tablet, onde eles estão nessa faixa de gigabytes, então é pegar o valor de 1 gigabyte e multiplicar pelo valor total do seu equipamento. Então, se o seu equipamento tem 16 gigabytes para armazenar, então é só você fazer o cálculo, né? Desde que você tenha uma calculadora aí que permita mostrar o resultado. Então aí você tem uma ideia da capacidade dos seus equipamentos, ok, pessoal? Esses tabelinhos vocês encontram aí com muita facilidade no Google. Com relação às memórias dos nossos equipamentos, elas são divididas em dois tipos: memória interna e memória externa. Nos dispositivos móveis, a memória interna é responsável em armazenar o sistema operacional e as características operacionais do fabricante daquele celular. E os programas, é claro. As memórias externas responsáveis por armazenar seus dados, vídeos, áudios e etc. Nos nossos PCs, a memória interna é dividida em dois tipos: memória ROM, que armazena as características operacionais do PC, e a memória RAM, usada para realizar o processamento. A memória externa, responsável por armazenar todos os dados e os programas do nosso computador. Como podemos ver aí na figura 1, podemos ver o cartão de memória do celular, ali no exemplo com um limite de até 16 GB. Já nos celulares mais atuais, esta memória pode ser expansível até 64 GB. Ali na figura 2, nós podemos ver ali as memórias externas, né? Cartão de memória, pendrives, enfim. Na figura 3, nós temos os pentes de memória para uso dos nossos PCs, com capacidades de expansão bem maiores. São memórias voláteis, pois quando desligamos o nosso equipamento, os dados ali processados serão perdidos. Por isso, todos os dados serão transferidos para uma das memórias externas, pendrives, CDs ou até mesmo para o disco rígido, conforme ali a figura 4. A colocação desses pentes deve ser colocados por um profissional e avaliado para saber se o equipamento permite ou não essa expansão. Espero que tenha ficado bem claro esse item. Existem alguns cuidados básicos e simples para garantir uma melhor conservação e funcionamento do seu computador.
A grande maioria já conhece esses conceitos, mas nem todos levam a sério. Vou listar aqui alguns que eu considero importantes. Primeiro, a limpeza. Não esqueçam, pessoal, que o acúmulo de poeira, entre outras coisas, podem atrapalhar a ventilação do computador, causando um superaquecimento e danificando aqui algumas peças. A limpeza deve ser feita apenas com um pano seco, limpo, ou com materiais destinados específicos para essa finalidade, pois o uso de produtos de cozinha, tipo detergentes, álcool, podem danificar o seu equipamento. Um pincel é de grande ajuda para limpar o teclado e para se limpar também alguns cantinhos do seu computador onde o pano não alcance. Não varra o seu local. Se utilize um rodo com um pano úmido, isso vai ajudar bastante. Um outro item que eu considero importante e fundamental é: não coma perto do seu computador, tablet ou no seu celular. Não esqueçam que a queda de líquidos sobre o seu equipamento pode causar curto-circuito, estragar algum componente e até mesmo atrair insetos e roedores. As migalhas que caem no seu teclado podem danificar, provocar curto-circuito, impedindo assim o funcionamento das teclas. Um outro cuidado, gente, é a localização, né? Não esqueçam que seu computador tem que estar colocado em um local refrigerado ou em um local que tenha bastante circulação de ar, né? O seu gabinete tem que estar afastado aproximadamente uns 10 centímetros da parede, né? Porque aquele ventiladorzinho que nós chamamos de cooler do seu fonte, a função dele é de tirar o calor de dentro do seu computador para fora, né? Então ele não pode estar coberto. No caso do seu notebook, que normalmente o cooler do fone está embaixo do seu computador, então o seu computador tem que estar, o seu notebook tem que estar numa mesa, né, uma superfície lisa, rígida, né? Existem mesas apropriadas para a colocação do seu notebook, para que desta forma haja circulação de ar dentro do seu equipamento. Um outro cuidado fundamental é o cuidado com as tempestades, principalmente aquelas tempestades que ocasionam descarga elétrica. Só a chuva não é o problema, mas toda vez que há a descarga elétrica, trovão, relâmpago, isso afeta a corrente elétrica, né, que circula na rua, na nossa rua, né? Então, conecte o cabo da internet, desligue o seu computador ou desplugue os cabos das tomadas e aguarde a tempestade passar, né? Essas tempestades podem causar a queima de componentes, provocando uma sobrecarga na sua energia. Então, em época de tempestade, desligue o seu equipamento e espere passar. Um outro cuidado que o usuário tem que ter é o fato de você desligar o computador de maneira correta, né? Não vá lá e desplugue da tomada o cabo ou desligue o computador sem seguir a regra direta, né? Então, no caso do Windows, de outros sistemas, Linux, enfim, existe lá um botãozinho que você vai lá, desliga o computador, a função dele é fechar todos os arquivos, remover arquivos residentes da memória e assim permitir que o computador se desligue normalmente e quando ele for reiniciado novamente ele carregue os arquivos que ele considera essencial, né? Então, o desligamento de maneira correta faz com que o seu equipamento dure mais tempo. Um outro cuidado que o usuário tem que ter é com as memórias externas, principalmente pendrive, né? Ou qualquer outro dispositivo que se utilize das portas USB. Então, existem formas de você desligar esses dispositivos de maneira correta. No caso do Windows, lá na barra de tarefa, bem ao lado direito, tem um íconezinho lá, onde você vai, então, desligar de maneira correta qualquer dispositivo conectado
por meio da porta USB. Um outro cuidado, gente, é para aquele usuário que se acha um profissional, ele abre o seu gabinete e começa a futricar lá dentro, tá? Então, não façam isso. Qualquer introdução de alguma chave de fenda, de alguma coisa metálica dentro do gabinete poderá provocar um curto-circuito, poderá provocar a queima de algum dispositivo. Havendo necessidade, chame um profissional. Por último, um item que é fundamental para o usuário, isso aí ele pode fazer, né, é definir um período lá, uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias, 15 dias, ele fazer uma limpeza de disco, fazer uma desfragmentação, desinstalar programas que ele não utiliza mais, né? Isso é uma situação em que ele vai estar sempre mantendo o seu computador de maneira correta, né? Mantenha o seu antivírus sempre atualizado, né? Sendo que atualmente a grande maioria dos antivírus se atualizam dentro de um determinado período. E não esqueçam de fazer o backup. Para aqueles que não conhecem, backup é a cópia de segurança das suas informações, né? Então, faça o que tiver que fazer no seu dia a dia de trabalho, no seu escritório, na sua empresa, enfim, mas no final do dia reserve um minutinho ou dois ali para fazer a sua cópia de segurança. Se porventura vocês perderem alguma informação do seu computador, vocês têm um local lá destinado para recuperar essa informação. Então, mantenham os seus backups sempre atualizados para que, numa necessidade, você possa fazer a recuperação dessas informações. Então, esses são alguns cuidados que eu considero importante e que o usuário tem que fazer aí um roteiro e não esquecer desses cuidados que eu estou passando aí para vocês. Bom, antes de nós entrarmos nesse item chamado proteção do seu ambiente informatizado, eu gostaria de fazer uma breve contextualização sobre o assunto. Hoje no Brasil, tudo que é produzido, né, desde a sua caixa de fósforo até um computador, um carro, ele tem que seguir normas técnicas, né? Essas normas vão permitir que que a indústria produza um produto, né, crie um produto, industrialize o produto e permita colocar no seu mercado interno um produto de alta qualidade, de boa aceitação e que dê segurança ao usuário. Da mesma forma, esse mesmo produto que ela está colocando no mercado interno, ela também vai colocar no mercado externo. E nós sabemos que o mercado externo ele é bastante exigente, segue normas extremamente rígidas para determinar a qualidade daquele produto e a aceitação daquele produto dentro do seu mercado. Então, quando o usuário vai e adquire o seu computador, ele chega em casa logo para fazer o seu computador funcionar e ele se depara com uma situação que ele não tinha esse conhecimento. Ele tem todos os cabos formados por 3 pinos e ele tem na sua casa uma tomada para 2 entradas. E agora, o que ele vai fazer? Normalmente ele vai fazer uma série de coisas que são extremamente erradas. Assistindo um vídeo pela internet, eu vi uma pessoa em que ele, criticando a indústria nacional, arrancou lá um pino de uma das tomadas, colocou um adaptador, botou o equipamento a funcionar, não demorou muito, o equipamento estourou, explodiu, aquela coisa toda, e ele xingando a indústria nacional, querendo saber quem estava ganhando com isso. Então eu vou responder que quem está ganhando com as normas técnicas na produção de alguma coisa somos todos nós. A indústria, que vai colocar o seu produto no mercado e vai garantir o pleno funcionamento daquele equipamento, o consumidor, que vai realmente usufruir desse benefício, né? E a indústria, que por conseguinte vai levar o seu produto para o mercado externo e lá vai ter a aceitação. Então, na verdade, todos ganham com essas padronizações e essas normatizações. Então, o usuário tem que entender
que ele não basta comprar o computador, ele tem que indicar em que local vai ficar esse computador, chamar um profissional de eletricidade e fazer então colocar uma ou mais tomadas que ele considere essencial para que ele possa conectar o seu computador. Como está ali na nossa figura, nós temos ali uma tomada de 3 para 3 entradas, né, tomada fêmea, onde ela vai ter ali a conexão de um fase, de um neutro e de um terra. Esse terra nós vamos falar daqui a pouquinho sobre ele, né? Então, essa tomada e esses cabos, eles seguem uma normalização, uma metrologia, né? Onde, no caso, um órgão chamado Inmetro vai determinar se esse produto está com qualidade, se ele pode ser industrializado e pode ser comercializado. E esse produto tem que seguir uma norma, que normalmente vai estar definido lá nas normas da ABNT, né? Então, ele tem que chamar um eletricista profissional e adequar o ambiente dele de maneira que ele possa conectar o seu computador e trabalhar com a segurança de que aquele equipamento vai atender às suas necessidades e vai estar garantido por um longo tempo o seu funcionamento. Uma vez adequado a rede elétrica para o uso do computador, nós também temos que ter alguns equipamentos que vão garantir, que vai dar uma proteção maior ao meu equipamento. Então nós temos aqui 3 itens extremamente importantes: filtro de linha, estabilizador e no-break. Atualmente, o estabilizador já é um dispositivo descartável, não há mais necessidade de ter. Eu estou aqui fazendo o comentário sobre ele, porque para aqueles que ainda têm algum computador mais antigo que necessite de uma estabilização na corrente elétrica, então se faz necessário o uso de um estabilizador. Atualmente, com as máquinas atuais, o filtro de linha conectado diretamente na tomada. Normalmente o filtro de linha ele é utilizado como uma régua, né? Uma extensão, onde ali eu posso conectar outros equipamentos. Consulte o vendedor, consulte o fabricante para saber que tipo de equipamentos eu posso conectar ao meu fio de linha. Normalmente ele está destinado para o computador, a impressora e algum outro dispositivo conectado ao seu equipamento. Tá? Então não dá para colocar aí vários equipamentos. Então procurem se informar junto com o distribuidor qual é o seu limite, né? Logo depois nós temos ali o no-break, né? Qual é a função do no-break? O no-break, a função dele específica é evitar que o computador seja interrompido, né, na ausência de luz, né? Faltou luz, normalmente não tendo no-break, o computador se desliga rapidamente. Então, o no-break tem a função de garantir por alguns minutos, por 1 hora ou 2, dependendo da sua capacidade, de que na ausência da luz, o usuário possa então encerrar o computador de maneira correta, fechar os arquivos, proteger o seu computador e aí então, quando a energia retornar, ele então estará apto para o funcionamento. Então, o no-break ele é um dispositivo específico para isso. Na ausência da energia elétrica, ele permite ao usuário desligar o computador de maneira correta. No caso do filtro de linha, a função específica dele é eliminar ruídos da rede elétrica. Não esqueçam que a rede elétrica produz ruídos, produz sons diferentes que poderão interferir no funcionamento do seu computador. Então, do filtro, como o nome diz, é filtrar a rede elétrica. Ok? Ficou bem claro? Vamos falar agora sobre o aterramento. Como nós vimos anteriormente, falamos sobre alguns cuidados que temos que ter com os nossos equipamentos. Nós vimos também
como proteger o nosso ambiente a ser informatizado, né? Utilizando lá estabilizadores, usando lá fio de linha, enfim. O aterramento, ele é um item fundamental para a proteção dos nossos equipamentos. E o aterramento não é específico somente para computadores. Quero deixar bem claro que o aterramento ele é utilizado para vários equipamentos que tem dentro da nossa casa e tem dentro da nossa empresa. Então, por exemplo, na nossa casa nós temos o chuveiro elétrico, nós temos fornos de micro-ondas elétricos, nós temos fogões elétricos, nós temos todo e qualquer equipamento que necessite de eletricidade para funcionar. A grande maioria deles se utiliza também do aterramento. Qual é o objetivo do aterramento? Proteção do usuário, evitar que o usuário tome choque, seja eletrocutado, proteção do equipamento em si, né, para que o equipamento não se danifique por uma sobrecarga de energia, né, e também descarregar as cargas eletrostáticas que nós, humanos, ou o ambiente em que nós vivemos pode produzir. Então, o aterramento ele tem normas técnicas, né, que é definido pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. A NBR, né, Normas Brasileiras. Vejam aqui que eu estou colocando aqui no nosso videozinho, várias normas técnicas, né? O 15.751, que determina como vai ser o aterramento de subestações, a lei 15.000, as normas 15.749, que determina como vai ser definida a medição de resistência do aterramento, a norma 7.117, que estabelece os requisitos para a medição de solo, para saber se o solo é adequado para o aterramento. As normas 5.419, que determina como vai ser a proteção contra descargas atmosféricas, que é a nossa descarga elétrica, quando vem, né, o raio, né? E o que interessa para nós aqui é a norma 5.410, que fala sobre o aterramento para baixa tensão, ou o aterramento para residências, né? Então, eu coloquei aqui uma fotozinha de um aterramento básico para residência, né? Um cabo de cobre, um fio de cobre, e aí ele passa por todo um processo onde a norma 5.410 especifica como tem que ser feito o aterramento. Então, para aqueles usuários que necessitem adequar o seu ambiente, né, onde vai ficar o computador, ele tem que, pelo menos o eletricista tem que conhecer essas normas para que ele possa então aplicar o aterramento e funcione de maneira correta. Esse aterramento não quer dizer que seja específico para o computador. Já faça o aterramento para que você possa utilizar aí no seu chuveiro elétrico, no seu forno elétrico, no seu forno de micro-ondas, na sua geladeira, em todos aqueles equipamentos que se utilizam da energia elétrica e que normalmente esses equipamentos vêm ou com uma tomada de 3 pinos ou vem um fiozinho verde que normalmente vem enrolado aí, ninguém dá bola para ele. Muitas vezes eu já me deparei com pessoas que cortam esse fio achando que ele está atrapalhando. Na verdade, ele é de fundamental importância. Um outro item importante aqui para ser destacado chama-se eletricidade estática. Essa eletricidade estática nada mais é do que uma carga elétrica em repouso. Isto é, nós humanos temos carga elétrica. Ela está em repouso, ela está em equilíbrio, né? Mas se nós estamos muito agitados, nós estamos com problemas emocionais muito grandes, essa energia começa a se movimentar. E talvez, não sei se já aconteceu com algum de vocês, mas simplesmente ao tocar em alguém, você acaba ou levando ou dando choque em alguém. E isso já aconteceu comigo, já aconteceu com algumas pessoas que eu conheço, né? Muitas vezes você vai tocar na geladeira e leva um choque na mão, né?
Quer dizer, isso chama-se eletricidade estática. É uma eletricidade que estava em repouso e por alguma razão ela passou a se movimentar, provocando uma corrente elétrica. Como é que nós podemos evitar isso? Bom, algumas questões são importantes aqui, eu destaquei algumas, né? Toque em alguma coisa. Então, se você sabe que você está com os pelos do braço meio erguidos, é sinal que você está com uma sobrecarga, então você pode descarregar essa sobrecarga tocando em alguma coisa metálica. Não utilize tecidos sintéticos. É muito comum, às vezes a gente vai tirar, agora estamos chegando no verão, mas no inverno você colocava um blusão sintético, quando você ia tirar ele fazia aquele barulho, né? No momento em que você estava tirando aquele blusão, né? Então ele era um material feito de tecido sintético. Para aquelas pessoas que trabalham em indústrias ou trabalham em manutenção de equipamentos, devem ser utilizados mantas ou pulseiras antiestáticas. Então, pessoal, nós temos eletricidade no corpo. Essa eletricidade, ela normalmente está em repouso. Se nós estamos agitados, nós estamos emocionalmente alterados, isso pode provocar uma descarga elétrica ao tocar em alguma coisa. Então, os nossos computadores são extremamente sensíveis à eletricidade eletrostática. Exemplo que eu coloquei aqui, chips de memória, telas LCDs, são sensíveis à eletricidade estática. Nós profissionais ou técnicos de TI, quando vamos comprar algum componente para colocar em nosso equipamento, normalmente ele vem dentro de uma embalagem eletrostática, né? Uma embalagem que tem esse símbolo que está mostrando aqui, em que ele indica que esse produto ele é sensível à eletricidade estática. Então ele vem dentro de um produto isolante, ele não deixa que a eletricidade estática passe para ele. Mas nós, usuários, não podemos tocar nesta peça, nós temos que saber exatamente como manipular com esse dispositivo, né? Então, como vocês viram, que nós precisamos constantemente estar cuidando do nosso ambiente, né? Do nosso celular, do nosso tablet, e o nosso ambiente de trabalho, tanto doméstico quanto no nosso escritório, na nossa empresa, eles têm que estar devidamente protegidos. Como vocês puderam ver neste vídeo, os limites de armazenamento, processamento, cuidados com seus equipamentos, regras e normatizações para um ambiente informatizado ideal, garantindo maiores resultados e a redução de riscos e falhas praticamente zero. Espero que tenham gostado do que foi exposto. Deixem aqui as suas opiniões, sugestões e dúvidas. Na próxima semana, quarta-feira, estarei lançando o próximo vídeo com o tema Segurança da Informação. Se inscrevam aí no meu canal, ajudem a promover esse canal, divulguem esse canal para seus amigos, amigas. Traremos sempre soluções importantes, tanto na área de gestão de TI, gestão de pessoas, entre outros temas relacionados com informática. Aqui embaixo ainda, na descrição, tem um link para que vocês cadastrem-se para solicitar alguma consultoria, solicitar algum treinamento, ou em sua casa ou na sua empresa. Mais uma vez eu agradeço pela atenção e até o próximo contato.